paz do Senhor, uma boa noite a todos. Nesse momento, estamos aqui para compartilhar uma palavra da parte de Deus aos vossos corações. E é verdade que palavra essa que é poderosa para despedaçar todo jugo, libertar aquele que está aprisionado nas garras de Satanás. Eu vou deixar uma palavra para a vossa meditação e eu creio que essa palavra ela poderá surtir efeito sobre a tua vida, sobre a tua casa, porque a Bíblia fala que toda palavra liberada pela boca de Deus, ela não volta para ele vazia, mas antes ela tem o seu cumprimento para a qual ela foi enviada. E a palavra dessa noite está escrita aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. E porque apertada a porta, estreito o caminho que leva à vida, é poucos que a encontram. Nós vemos aqui uma palavra muito forte, quando a Bíblia Sagrada nos fala a respeito de dois caminhos. É bem verdade que a gente vai perceber que ou a gente entra por um, ou a gente entra por outro. É mais ou menos quando Jesus falou que não tem como servirmos a dois senhores, ou iremos agradar a um e desagradar o outro, ou vice-versa. É verdade que vemos aqui uma questão de escolha, e é verdade que Deus na Bíblia sempre nos chama para uma decisão. É lembrado o povo de Israel, quando a Bíblia nos fala lá em 1 Reis 17, que Deus levanta Elias para trazer um confronto sobre a vida do seu povo. O povo estava cocheando entre dois pensamentos. E é verdade, que quando Elias chama o povo para um desafio, ele vai declarar bem enfaticamente: decidi hoje a quem vocês vão servir. Porque se Baal é Deus, segue ele. Mas se Deus é o Senhor, então serviu com sinceridade. É muito interessante, porque quando a gente observa a expressão de Jesus dizendo: entrai pela porta estreita. É verdade que quando a gente fala da porta estreita, a gente fala da vontade de Deus. A gente fala de servir ao Senhor com sinceridade. A gente fala de obedecer ao Senhor, de obedecer os seus preceitos, a sua palavra. Aí a gente vai lembrar do que está escrito lá em Mateus capítulo 16, no versículo 24, quando o próprio Jesus falou que aquele que quiser ir após ele deve renunciar a si próprio, tomar sobre si a sua cruz e segui-lo. É verdade? Que renunciar a si próprio não é fácil. Cada um de nós temos fraquezas, limitações. Mas é verdade que para entrar pela porta estreita, como o Senhor falou, é verdade que não dá para entrar fazendo as nossas vontades, fazendo aquilo que desejamos, fazendo aquilo que nós bem entendemos. E é muito interessante porque quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, a gente vai observar o apóstolo Paulo falando das obras da carne. E é muito interessante que quando ele vai finalizar, falando das obras da carne, ele vai dizer, e ser enfático, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então nessa noite, nesse momento, se você está entrando por essa porta estreita, continua firme, continua fazendo a vontade do Senhor, porque esta é a porta que nos leva para o céu. Porta essa, que é Jesus Cristo. Porta essa, que nós vemos o próprio Jesus falando, lá em João 10, dizendo que ele é a porta, e aquele que entrar por ele entrará, sairá e encontrará pastagem. É bem verdade, que em João 14,6 ele também fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai se não for por ele. Então ele é a porta estreita.
Mas o mais interessante, aleluia, é que a palavra não para por aí. É que Jesus continua dizendo que espaçoso e largo é o caminho que conduz à perdição. É bem verdade que o oposto da porta estreita é a porta larga. E é verdade que quando falamos da porta larga, a gente vai falar das práticas do mundo, da vontade do mundo. E é bem verdade que esse mundanismo, aleluia, tem até mesmo adentrado pelas portas da igreja. E é muito interessante, aleluia, que muita gente entra pela porta estreita. Aleluia, mas é bem verdade que muitos mais entram pela porta larga, até mesmo pensando estar entrando pela porta estreita. Mas é verdade que quando falamos da porta larga, a gente fala de uma porta que não tem restrição. A gente fala de uma porta, aleluia, que não tem cobrança, aleluia, que não tem dificuldade. E é bem verdade que a gente vai observar na porta larga, aleluia, que aquele que é gay não precisa deixar de ser gay. Mas é porque está entrando pela porta larga. Aquela que é lésbica, aleluia, na porta larga, não precisa deixar de ser lésbica. Na porta larga, aleluia, a pessoa pode ter 2, 3 mulheres, ou a mulher ter 2 ou 3 homens. A gente observa que na porta larga já não se valoriza mais o casamento, aleluia, se esquecendo até mesmo daquilo que Jesus falou, aleluia, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, dizendo que venerado entre todos seja o matrimônio, o leito sem mácula, mas aqueles que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. É verdade que na porta larga, aleluia, não tem cobrança de nada, é tudo fácil. Eu faço o que eu quero, faço o que eu desejo, pratico tudo aquilo que vem no meu pensamento, aleluia. Mas eu quero te alertar, aleluia, te chamar a atenção, aleluia, que você pode até fazer tudo hoje, aleluia, você pode até escolher estar na igreja, aleluia, adulterando, traindo a sua mulher, trocando de mulher, aleluia, casando 2, 3 vezes, aleluia, praticando a prostituição, bebendo, fumando, se prostituindo, aleluia, mas haverá um dia, aleluia, que a trombeta vai soar, aleluia, Jesus virá buscar a sua igreja e só vai poder entrar, aleluia, aquele que estiver lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É verdade que todo mundo é falho, aleluia, mas quando a gente olha para a Bíblia, aleluia, lá no Apocalipse capítulo 22, no versículo 14, a Bíblia Sagrada vai dizer que bem-aventurado é o varão que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possa ter direito à árvore da vida e para que possa entrar na cidade pelas portas. Aleluia, quer entrar pela porta, aleluia, lava-te no sangue do Cordeiro. Aleluia, quer entrar pela porta estreita, aleluia, é tempo de se arrepender, aleluia, porque a porta larga está aí, ela está aberta, aleluia, todos quanto, aleluia, querem continuar praticando as vontades carnais, entram por ela, aleluia, mas é tempo de arrependimento, aleluia, é tempo de você, aleluia, se converter de verdade, aleluia, para de pensar, aleluia, de separar da sua esposa, de largar a sua família, aleluia, de deixar a sua casa, aleluia, entra pela porta estreita, aleluia, muda, aleluia, os teus conceitos nesse dia de hoje, aleluia, porque Jesus brevemente virá e na sua palavra ele vai dizer: entrai pela porta estreita. Ele dá o aconselhamento: entrai pela porta estreita. Mas é bem verdade que a escolha é sua. Aliás, pense nesse dia de hoje, reflita nesse dia de hoje, como está a sua vida, como está a minha vida. Aliás, será que se Jesus voltar hoje, a gente vai entrar pelas portas? Aleluia, porque é bem verdade, aleluia, que no contexto da porta estreita e da porta larga, a gente vai perceber que ou a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno. Qual será o lugar que está reservado para a tua vida? Deus envia o seu Filho para morrer em uma cruz, para te dar salvação, para me dar salvação. Mas é bem verdade, aleluia, que é para aquele que crê. E aquele que crê, aleluia, confessa Jesus e se esforça para fazer a vontade dele. Aleluia, porque o céu é tomado
a força. Então é tempo de você se esforçar para fazer a vontade de Deus, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Pense um pouco mais, reflita um pouco mais. Aleluia, quem sabe você está andando de acordo com a sua própria vontade. E o negócio na obra de Deus não é, aleluia, simplesmente ser massageado o nosso ego. Não, a gente tem que ser confrontado. Deus levantou João Batista para confrontar o povo, pregar arrependimento, chamar o povo para o arrependimento. Jesus, ele vem pregando, aleluia, a mesma mensagem, dizendo: é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. Olha, qual é a mensagem que você tem ouvido nos dias atuais? Será que você tem buscado pregadores para falar aquilo que você quer ouvir? É tempo de mudança. Se arrependa enquanto você tem tempo, porque Jesus está voltando e o nome dele há de ser glorificado sobre as nossas vidas. Deus abençoe a vida de todos. Guarde essa palavra e que Deus possa te abençoar.